Aleluia. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Pode sentar, aleluia. Aleluia. Senhor Jesus já está falando aqui neste lugar. Eis que cedo venho. Irmãos, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor se cumpriu e tem se cumprido. A Bíblia nos fala que foi prometido, aleluias, um Salvador para o povo de Israel. Os profetas profetizaram que viria um que salvaria a nação de Israel. Viria um que iria salvar esse povo, essa nação. E passaram-se anos do Velho Testamento até o Novo, foi grandes anos. Foi anos que pessoas tiveram que viver crendo naquela promessa. Que viria um que seria o suficiente para rasgar, para se entregar como sacrifício vivo, para salvar a vida das pessoas. Só que muitos já haviam desacreditado daquela promessa. Muitos já haviam desistido que viria um que não nasceria em berço de ouro, que viria um Salvador que pregaria o amor, que escreveria e cumpriria a lei e faria a diferença para esse mundo todo. Muitos desacreditaram, mas ainda muitos permaneciam crendo. Ainda muitos confiavam nessa promessa que viria o Messias, que viria o Salvador, que viria um que morreria, que se entregaria pela remissão dos pecados. Porque no Velho Testamento, as pessoas, elas, para se chegarem a Deus, não é como hoje, que é muito fácil. É só você querer e abrir teu coração. Você fala com Deus até mesmo dentro do teu quarto, como em Mateus 6,6 nos fala. Entra no quarto, fecha a porta e fala ali com Deus. No Velho Testamento não era assim, essa facilidade. Deus só falava através de profetas. Deus só movimentava e curava e fazia milagre através de profetas. E ali os profetas, eles que intercediam a Deus pelo povo. Só que muitos queriam se chegar a Deus, mas muitas vezes não havia profeta. Muitas vezes os profetas que tinham eram mortos. Muitas vezes, como Elias estava fugindo de Jezabel, e 400 homens se esconderam e fugiram também. Muitos foram mortos, porque eram homens de Deus e eram raros, eram poucos que Deus usava para falar com o povo. Só que a promessa existia, que havia um que iria fazer essa ligação entre a humanidade e Deus de novo. Porque quando Deus fez o homem, e o homem peca, quando Adão e Eva pecam, ele se desconstitui da presença do Senhor. A Bíblia chega a nos dizer que quando Adão e Eva pecam, eles comem do fruto
que não era para eles comer, eles reconhecem que eles estavam nus. Porque, irmãos, o pecado é como se fosse uma nudez para Deus. A Bíblia chega a nos dizer isso, que o pecado perante Deus é como se uma pessoa estivesse nu, aparecendo as suas vergonhas, aqui onde acabamos de ler. O pecado é a única coisa que afasta o ser humano da presença de Deus. O pecado é a única coisa que vai te afastar de Deus, porque a palavra diz que nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a profundidade, nada pode te separar do amor de Deus, nem as aflições, nem o que você passa, nem o que você enfrenta. Nada pode te afastar do amor de Deus. O pecado pode, sabe por quê? Porque Deus é santo, e Ele é santo, e o seu Espírito Santo, Ele não pode morar, habitar no nosso corpo, que é casa, templo do Espírito Santo. Onde habita pecado, Deus não vai habitar e Ele se afasta. O Espírito de Deus é tão santo, é maravilhoso, que quando nós manchamos as nossas vestes com o pecado, Ele se afasta. Então a única coisa que pode te afastar da presença do Senhor é o pecado. E é essa arma que Satanás usa hoje para afastar as pessoas de Deus. Ele oferece tantas coisas, que chegam aos nossos olhos ser prazerosas, para nos tirar do foco, para nos tirar da salvação, para nos tirar da presença de Deus. Mas voltando à mensagem, aquela promessa era feita. Jesus era o prometido. E a Bíblia diz, quando nós vamos ler no Novo Testamento, que vai se cumprir a promessa depois de anos. E Simeão, aleluia, eles estavam aguardando também essa promessa. Ele chega a dizer que não queria morrer antes de ver o prometido. Sabe o que acontece quando você espera muito tempo algo? Começa a se tornar desinteressante, parece. Porque você tem esperado muito tempo e parece que aquilo vai se tornando uma mentira. Parece que aquilo não vai acontecer nunca. Muitas vezes, quando almejamos algo em nossas vidas, por esperar às vezes muito tempo, a gente acaba achando que até mesmo é impossível de se realizar aquele algo em nossa vida. Só que a volta de Jesus, ela vai se cumprir, nós querendo ou não. Nós acreditamos ou não. Nós queremos ser crentes ou não. A volta de Jesus vai acontecer. Assim como Jesus estava prometido, começou então a se cumprir. Depois de anos, se passou entre o Velho Testamento e o Novo mais de 400 anos. E Jesus nasce, enviado a Maria. O que eu quero falar aqui nessa noite com você é sobre a perseverança. É sobre o tempo de espera, que muitas vezes nos faz desanimar, que muitas vezes vai fazer você parar na fé, que muitas vezes, se você não estiver firmado, vai fazer você se entristecer, porque as lutas vai sufocando, a dificuldade vai sufocando, o pecado vai sufocando. E esse tempo de espera parece que vai se tornando uma mentira, parece que vai se tornando uma fábula. E as pessoas começam a relaxar no pecado, relaxar na doutrina, relaxando, porque começam a desacreditar que Jesus vai voltar. Mas Jesus fala aqui na sua palavra, Ele vai vir como um ladrão que não avisa quando vai roubar a casa de alguém. Ele só observa, e no tempo certo Ele vai lá e entra e rouba. E você vai estar dormindo, não vai nem esperar, quando veja vai ser roubado. É assim que Jesus vai vir, num dia e numa hora
que as pessoas não vão estar esperando. É por isso que Jesus nos alerta na sua palavra, para nós estarmos prontos, para nós estarmos preparados. Só que muitas vezes essa espera, ela vai esfriando a fé das pessoas, dos crentes. Jesus falava comigo, as pessoas, elas buscam tantas coisas que lhe interessam. Quer ver um exemplo? Quando tem uma fila gigante de um banco, você está naquela fila, mas mesmo estando naquela fila, você aguarda e espera, por mais que seja cansativa, você vai ficar ali aguardando e esperando, porque você quer chegar até o caixa eletrônico para pegar o seu dinheiro. Só que por mais que aquela fila seja dura, cansativa e seja enorme, você vai perseverar ali, porque você quer pegar e sacar aquele dinheiro naquele caixa eletrônico. E assim é o evangelho. Por mais que seja dura a espera, por mais que seja cansativo perseverar, e muitas vezes com luta, com dificuldade, você tem que permanecer ali naquele caminho, porque no final vai ser um final de bonança, de salvação. A Bíblia diz, irmãos, que aquele, aleluia, que não guardar sua coroa, que não perseverar até o fim, não vai ser salvo. A Bíblia chega a dizer que o reino dos céus vai ser conquistado à força. Sabe por que a Bíblia chega a dizer isso? Por que o próprio Deus, ele chega a falar isso? Porque ele já sabia do que a gente enfrentaria. Ele já sabia que viriam lutas. Mas ele falou, no mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflição, mas não é para parar, é para continuar. É para continuar, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. As igrejas têm se esfriado. As igrejas têm esquecido que Jesus fez uma promessa. As igrejas têm abrido mão da santidade. As igrejas têm largado o compromisso com Deus e querendo só fama, só compromisso com o homem. As igrejas, as pessoas têm esquecido das promessas do temor a Deus e têm se prostituído com o mundo. As igrejas têm se prostituído com o dinheiro das pessoas. As pessoas têm se esquecido o que é o amor, o que é a palavra, o que é o temor, o que é a santidade, o que Deus quer de mim e de ti. As pessoas têm esquecido do que Deus quer para sermos salvos. Muitas pessoas têm pensado que já estão salvos, mas Jesus nos ensina que para subir não vai ser de qualquer maneira. Para subir naquele grande dia não vai ser de qualquer jeito. O Espírito Santo, através da palavra do Senhor, chega a nos ensinar que dia após dia existe uma guerra espiritual da tua carne com o Espírito. Todo dia você tenta lutar contra o pecado. Todo dia você vai fazer algo que vai entristecer Deus. Mas isso você vai lutar e vai se arrepender e vai tentar mudar a cada dia. A Bíblia diz que Jesus é santo e nós devemos nos santificar. Irmã Maria, então ninguém vai subir, porque todo mundo é pecador. Mas Jesus nos ensina a renunciar a coisas desse mundo. Jesus nos fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama e comete a mentira não vai subir. Jesus chega a nos ensinar que quem ama o mundo aborrece a Deus. Não podemos amar dois deuses, dois senhores. Não podemos viver dentro da igreja e fazer todas as vontades da nossa carne. Não podemos viver dentro de uma igreja pensando que vamos ser salvos e ainda não temos o amor no nosso coração. Não podemos viver dentro de uma igreja com o nome de que está vivo, mas já morreu há muito tempo. A Bíblia diz
que quando o pecado vem, a pessoa começa a morrer espiritualmente. Porque o pecado, ele causa morte. Então muitos que pecaram já eram para estar mortos. Não, eles estão morrendo espiritualmente. O pecado, ele vai fazer você morrer espiritualmente. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias, que ele morreria daquela doença. Ele tinha uma doença que iria certamente morrer. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Isaías chega e entrega essa profecia a ele olha para a parede, ele se ajoelha e se humilha e se arrepende do pecado. E antes que o profeta Isaías saísse do pátio, Deus fala com o profeta Isaías e fala: volta lá. Sabe por quê? Porque Jesus vê o arrependimento dos corações. A Bíblia diz que Deus não tem prazer que nenhuma alma se perca. É por isso que Ele não voltou ainda. Ele não tem prazer que nenhuma alma se perca. A Bíblia diz então que o profeta Isaías volta lá no rei. E ele fala, diz para o rei Ezequias, que eu acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Onde haveria morte, Deus trouxe a vida. Por quê? Porque houve arrependimento. Quando você se entrega para Jesus e deixa Ele cuidar da tua vida, o pecado sai. E automaticamente a morte espiritual vai saindo. Porque Jesus, Ele é a vida. E Ele traz a vida com abundância. Onde havia pecado, Ele vem e limpa. E faz uma nova vida. E faz uma nova esperança. E a pessoa que se sentia para baixo, ela começa a nascer de novo. E a pessoa que já não tinha mais prazer em viver, ela começa a ver a vida diferente. A pessoa que já não tinha mais prazer na vida dela, ela começa a ver o propósito da vida é muito maior que Deus tem para ti. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Que você se encontre em situações que até mesmo já tentou se matar. Mas Jesus hoje fala contigo que Ele tem vida com abundância para ti. Ele tem vida e vida com abundância. Satanás quer ceifar as almas. Satanás quer ceifar porque ele vem para roubar, matar e destruir. Você acha que é brincadeira, mas não é. Hoje Deus te trouxe aqui, hoje Deus te livrou o dia inteiro para você ouvir essa palavra. Pode parecer dura aos teus ouvidos, mas Jesus, Ele disse que conhecereis a verdade vai nos libertar. É a verdade de Deus que liberta. Muitos têm vivido de qualquer maneira e acham que estão salvos, acham que estão agradando. Mas Jesus, Ele não quer isso. Ele chega a dizer que é melhor obedecer do que sacrificar em sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele chega a nos ensinar. Cada dia mais Ele chega a nos ensinar para nós nos examinar a nós mesmos. Tudo Ele nos ensina na sua palavra. Por que Ele não quer que a sua alma se perca? Só que você tem se perguntado, é tão difícil servir a Deus? Porque eu que sirvo a Deus, parece que nada muda na minha vida. Parece que a promessa do Senhor não se cumpre. Mas hoje Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Que no silêncio de Deus, Ele está trabalhando no seu favor. No silêncio de Deus, Ele está intercedendo na tua causa. Às vezes Deus fica em silêncio, Deus se cala, para nós nos achegar a Ele. Porque quando tudo está bem, nós esquecemos de buscar Ele. Quando estamos nos acomodados, não está faltando nada, a gente esquece de chorar na presença dEle. A gente esquece de orar, de buscar Ele. Aí Deus fica em silêncio e começa a sacudir.
Aí as pessoas vão se voltando para Deus. Deus permite situações na tua vida, muitas vezes, para você se chegar a Ele. Deus vai permitir situações que você vai olhar e vai dizer: eu não vou suportar isso. Mas Ele vai permitir, para você ver que você tem que depender dEle, para você ver que é Ele que cuida de ti, para você ver que sem Deus você não é nada, para você ver que para ir para o céu você precisa dEle. Sabe por quê? Porque Ele diz em sua palavra: não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Ele que escolheu você, Ele que escolheu a tua vida. Porque Ele já sabia que de nós mesmos nós não ia vencer nada. Se não for a mão dEle, a força, a graça dEle, nós não conseguimos. Se não for Ele te sustentar, você não vence. E é para isso que você tem que estar sempre de joelhos dobrados. É por isso que você tem que guardar essa palavra. O salmista Davi nos chega a nos dizer: a tua palavra, Senhor, eu escondi na tálba do meu coração, para eu não pecar contra ti. Você só vai vencer o pecado, o mundo, as aflições, se você estiver obedecendo a voz do Senhor. Mas muitas vezes obedecer a voz do Senhor é difícil, porque você muitas vezes vai olhar caminhos que aos teus olhos vai parecer bom, mas são caminhos que vão te levar à morte. Muitas vezes você vai olhar caminhos que parecem bons, decisões que parecem boas, mas vão te levar para distante do Senhor, vão te afastar de Deus, vão te levar para caminhos que você vai cada vez estar mais distante. E quando você vê, você já vai estar morto espiritual. O plano de Deus é que você persevere. O plano de Deus é naquele dia, quando Ele resolver soar as trombetas, que nós vamos subir e nos encontrar com eles nas nuvens, para a morada eterna, onde não vai haver choro, não vai haver mais essa dor que você tem hoje, não vai haver esse sofrimento que você tem hoje. A Bíblia nos fala das 10 virgens que esperavam o noivo voltar, só que 5 estavam preparadas e as outras 5 não. Todas esperavam o noivo, mas somente 5 tinham azeite reserva nas suas lamparinas. Para nós esperar o Senhor, como Ele falou na sua palavra, que vai vir como um ladrão, nós temos que estar com azeite reserva. Sabe o que é isso, irmão? Não basta você estar buscando, orando, se santificando. Você tem que ter algo mais. Você tem que ter a reserva. Sabe por quê? Para quando vir a dificuldade, a luta, você não desanimar na primeira dificuldade que parar na tua frente. Porque é isso que acontece hoje. O primeiro problema, as pessoas já vou largar. A primeira dificuldade, as pessoas vou desistir. Deus me esqueceu. A promessa dele não vai cumprir. Deus falou que ia fazer, que ia acontecer. Porque não tem reserva. Porque não tem azeite reserva. Se você começar a se consagrar ao Senhor, ouvir e guardar essa palavra, você vai adquirir uma reserva, que quando você vir a luta, vir a dificuldade, o Espírito Santo vai estar ali do teu lado te ajudando, fazendo você suportar aquela luta. E aquela luta não vai ser para te enfraquecer, vai ser para te deixar mais forte. Vai ser para te deixar forte. Vai ser para tu contar testemunho. Vai ser bênção. Aquela luta vai ser bênção na tua vida. Só que hoje as pessoas parecem que estão vendadas com os olhos.
Elas só olham para baixo. Elas só olham para o problema. Elas só olham para as dificuldades. Esquece que tem um Deus grande que está te contemplando, que está olhando para você nessa noite e dizendo: filhinho, eu estou cuidando da tua vida. Te preocupa em obedecer a minha palavra, porque a palavra do Senhor diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, obedecer os seus mandamentos, você não vai correr atrás de bênção, mas vai ser as bênçãos que vai correr atrás de você. E por que as pessoas vivem tão aflitas? Com o pão que faltou, com aquilo que não deu certo. E tem algo muito grande, muito maior para você se preocupar, que é a tua salvação. O resto, Deus vai cuidar. Descansa no Senhor. Esse mundo é passageiro. O resto Deus vai cuidar. Só te preocupe em obedecer, em ouvir o que Deus está falando para a tua vida. Você acha que a sua vida é só viver uma rotina? De ir para o serviço, para casa, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do serviço, voltar, procurar o sustento da tua família. Tu acha que Deus tem só isso para a tua vida? Não. Deus tem algo muito maior. Deus tem algo muito grande, que foge da tua compreensão hoje, que foge do teu pensamento. Deus tem algo maravilhoso, grande para a sua vida, que você não imagina. A Bíblia diz que nós temos que mergulhar nos rios do Espírito, mergulhar na sua profundidade e mais fundo, conhecer mais de Deus, querer se aprofundar mais de Deus, querer se entregar mais para Deus, querer fazer mais para Deus. E essa entrega é o que faz a diferença na vida daquele que vai subir, daquele que vai para os céus. É essa entrega, porque quanto mais você se entrega, mais você se achega a Deus. Quanto mais você se entrega, mais você busca Deus. Quanto mais você quer fazer, mais Deus vai contemplar e vai cuidar do teu, e vai cuidar da tua família, e vai cuidar da tua vida. Oriandara mandara baixeira mandara bassúria. Jesus olha para os discípulos e fala assim: tá vendo aqueles lírios? São bonitos, né? Ninguém planta eles. Eu cuido dos lírios. Tá vendo os passarinhos? Eu alimento eles. E vocês acham que eu não vou cuidar dos meus filhos? Vocês acham que Deus não está cuidando da tua vida? Só porque apareceu uma dificuldade, você já vai desistir dos céus? Só porque apareceu um problema, você já vai desistir da promessa de um dia morar na glória? Sede pacientes, sede perseverante. Aquele que vencer terá o seu nome lá escrito no livro da vida. Aquele que perseverar vai receber o galardão. As promessas são grandes. Se você for analisar o livro de Apocalipse, é só para perseverante, porque Deus já sabia que ia ser difícil. E essa força, ela vem de Deus. Não é na tua força. Essa força, ela vem do Senhor. Essa força que vai fazer você perseverar até o fim, ela vem dos céus. Você tem que pedir para o Senhor: me dá força. Me dá força para eu suportar o dia mau, para vencer essas aflições. Me dá força para eu não desistir da minha fé, para eu continuar olhando para Ti, Senhor. Porque o mundo, as igrejas, o pecado, tudo vai fazer você, muitas vezes, afastar o teu coração do Senhor.
Mas hoje o Senhor te diz que Ele te capacita. E como Ele alimentou Elias naquele deserto, dando a água e o pão, Ele te sustenta nessa noite. E renova as tuas esperanças, para você saber que Ele está cuidando da tua vida. Para você saber que a promessa, assim como Ele prometeu que viria o Messias, e Jesus veio, Jesus pregou, Jesus batizou, Jesus se entregou, Jesus viveu aqui nessa terra, fez a diferença, nos ensinou, e foi para a cruz do Calvário, derramou o sangue dele, se entregou por completo, e foi para os céus, e disse que vai voltar. A promessa dele está de em pé ainda. A promessa dele é verdadeira. A Bíblia diz que naquele grande dia, muitos joelhos vão se dobrar. A Bíblia diz que todos os joelhos vão se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que não quis compromisso vai se dobrar. Aquele que quis viver a vida de galardão, de bonança nessa terra, vai se dobrar. Aquele que desacreditou, que zombou, vai se dobrar. Aquele que queria viver a vida para Satanás, vai se dobrar. Aquele que não acreditava em Deus, que se dizia ateu, vai se dobrar. Todos os joelhos vão se dobrar. Naquele grande dia do juízo final, toda língua vai confessar e reconhecer que Ele é Deus, porque vão ver os céus abertos, o grande trono branco, e o Cordeiro assentado, para julgar todos naquele grande dia, segundo as suas obras. Irmãos, você acreditando ou não, essa promessa vai se cumprir. Só que a palavra que Deus deixa para a tua vida nessa noite, eu já vou ser breve, é para você não desistir. Não olha para a dificuldade. Está difícil, pede força para Deus. Não olha para o problema. Não pense que Deus te esqueceu. Não desanime. Persevere. 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 Está doendo, persevere. Está difícil, persevere. Continue orando, continue buscando, que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se coloque em pé nessa noite. As 10 virgens, 5 foram ao encontro do noivo, porque estavam perseverando com azeite reserva. E as que acabaram o azeite, elas ficaram para trás, foram depois buscar azeite, mas já era tarde demais. E elas batiam: abre-nos a porta. E o noivo já tinha fechado as portas. Depois que Jesus levar a sua igreja, essa terra vai entrar numa tribulação tão grande. Se você acha hoje que essa pandemia já é uma tribulação, porque afetou o comércio, afetou a vida de muitas pessoas, a grande tribulação, você não queira estar nela. A grande tribulação vai ser dolorida. Jesus chega a dizer que vai tirar a morte, que as pessoas vão desejar se matar, morrer, mas não vão morrer. Vai ser tão terrível, porque o Espírito Santo já não vai estar mais aqui. Os salvos já não vão estar aqui. Essa terra vai viver anos nas mãos de Satanás, o príncipe das trevas, que vai ser solto e vai fazer horrores com as pessoas, com a humanidade, e Jesus vai permitir isso. Não porque Deus é mau, mas porque as pessoas tiveram o livre arbítrio, assim como Adão e Eva tiveram.
Nós temos hoje o livre-arbítrio de servir a Deus. Se quisermos ir para o céu, o caminho é estreito, o caminho é de renúncia, o caminho vai ser de dor, de aflição, vai ter espinhos, mas vai ter alegrias, vai ter sorrisos, porque na dor, Deus vai vir com a providência, vai vir com a cura, vai te sustentar. Pode parecer difícil, mas a gente está sempre descansando nos braços do Senhor. Deus está sempre cuidando da nossa vida. Só que hoje, as pessoas desacreditam dessa espera. Mas naquele grande dia da tribulação vai ser horrível. Vai ser ranger de dente. As pessoas vão se entregar, vão se bater, vão tentar morrer de todas as formas. Mas não vai ter morte. Porque vai ser o preço para aquele sofrimento. E hoje Deus fala contigo. Eu não sei como está a tua vida com Deus, mas Deus, Ele não quer que você se perca. Se você já é crente e está sentindo a sua fé fraca, peça hoje para o Senhor te renovar. Se você já não tem mais força para orar, para buscar, faz tempo que não sente aquela presença, faz tempo que não sai uma lágrima do teu olho, faz tempo que você não sente a glória de Deus. Hoje é uma noite para Jesus te dar força, para tu perseverar. Hoje é a noite para Jesus te renovar. Hoje é a noite de entrega. Hoje é a noite para tu clamar e pedir o azeite reserva. Eis que cedo venho. Você pode pensar, mas não veio ainda, vai demorar aí, vai demorar muito tempo. Não penses assim. O Senhor virá como um ladrão. E nós temos que estar pronto. Não é se preparar, nós temos que estar preparados. Eu quero orar com a igreja nessa noite. Eu quero falar com Deus nessa noite. Fale com o Senhor. Te entrega. Peça força, peça renovo. O Senhor que te escolheu, não foi tu que escolheu, a Ele. Então é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dar força. É Ele que vai te sustentar. Ele vai cuidar de ti. Mas você tem que te entregar e deixar Ele cuidar da tua vida. Feche os olhos. Meu Deus, nós estamos aqui nos entregando em tua presença. Oh Deus, de nós mesmos o Senhor conhece que não temos força, mas o Senhor que nos escolheu a nós. Foi o Senhor que escolheu a nossa vida. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado. O Senhor é tão bom nos momentos de fraqueza. O Senhor tem enxugado lágrimas nos momentos difíceis. O Senhor tem guardado nos momentos que o Senhor tem trabalhado, no momento que o Senhor tem se calado. Muitas vezes, Senhor, o teu povo tem pensado que tu esqueceste, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Espírito de Deus, Espírito Santo, eu sei, ó Deus, que a tua palavra tem rasgado corações nessa noite. A tua palavra, Senhor, tem impactado vidas aqui neste lugar. Senhor, eu oro neste lugar, que o Senhor venha movimentar as águas, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha agir neste momento. Oh Deus, tu sabe do que esse povo tem enfrentado, tu sabe, Senhor, do que a tua filha tem passado, tu sabe, mas o Senhor te diz nessa noite: filha minha, não te preocupe, porque eu estou cuidando de ti e dos teus. Eu tenho cuidado, sou o Senhor que tenho zelado. Não aflige o teu coração. Para de afligir o teu coração, porque eu estou cuidando de ti, diz o Senhor.